E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Eu me chamo Cláudio e moro em uma pequena cidade do interior da Bahia. É um lugar tranquilo, cercado pela vasta floresta que parece não ter fim. A vida aqui sempre foi serena, até aquela noite de Quaresma, quando algo inexplicável aconteceu. Na véspera do ocorrido, os mais velhos da cidade partilhavam histórias antigas de procissões de almas penadas, que passavam pela estrada de terra batida durante a Quaresma. Sempre achei que eram apenas contos de assombração contados para assustar as crianças. Nada mais. No entanto, a curiosidade me levou a acompanhar o grupo que decidiu verificar os rumores. Era uma noite sem lua e a única luz vinha das lanternas que levamos. Caminhamos até a estrada velha, que corta a floresta em direção ao rio. Estávamos em 5, todos apreensivos, mas tentando disfarçar, rindo e contando piadas nervosas. Ao meu lado estava Júlio, um amigo de infância, conhecido por não levar essas histórias a sério. Isso me dava coragem, embora sentisse um frio constante na espinha. Conforme a noite avançava, um estranho silêncio nos envolveu. Parecia que até os grilos e as cigarras temiam o que estava por vir. De repente, ouvi um som distante, um murmúrio que foi se intensificando. Logo ficou claro que eram vozes, como se um coro invisível cantasse uma melodia macabra. Paralisados, ficamos em silêncio, cateando o escuro e tentando identificar a origem daquela procissão invisível. As vozes vinham cada vez mais perto, mas não víamos ninguém. De repente, todas as lanternas apagaram de uma só vez, e no breu absoluto, sentíamos a terra vibrar sob nossos pés. Um vento gélido nos envolveu, levando consigo a sensação de que estávamos sendo observados por olhos que não podíamos ver. Foi nesse momento que algo dentro da floresta pareceu despertar. Havia movimentos entre as árvores, sombras que não faziam sentido, e a impressão de que estávamos rodeados. Júlio agarrou meu braço com força, o que me fez perceber que ele não estava se fazendo de corajoso. Ele estava tão aterrorizado quanto eu. O murmúrio transformou-se em gritos abafados, prantos e risos que ecoavam entre as árvores. Corremos em pânico, cada um por si, sem direção certa, tentando escapar daquele pesadelo. As vozes não nos seguiram, mas a presença delas se fazia sentir, como se carregassem todo o peso do sofrimento do além. Quando finalmente alcancei minha casa, olhei para trás. A estrada estava vazia, mas minha mente latejava com as lembranças do que ouvi. Não consegui dormir, remexendo-me na cama enquanto orações e cânticos de outras eras rondavam meu consciente. No amanhecer, decidi retornar à estrada, acreditando ser tudo uma criação de minha imaginação. Júlio e os outros também apareceram, mas o que encontramos foi ainda mais perturbador. No chão de terra batida, havia marcas de pés descalços, alinhadas em um padrão que só alguém em uma procissão poderia fazer. Eram pegadas de adultos e crianças, pousadas ali como um lembrete sinistro do que tínhamos ouvido. A cidade, antes cética sobre esses contos, ficou apreensiva. O padre decidiu realizar missas diárias pela duração da Quaresma, abençoando o lugar e seus habitantes. Entretanto, aquelas pegadas nunca desapareceram, mesmo após chuvas fortes que geralmente apagavam qualquer sinal humano. Desenvolvendo suspense, comecei a investigar mais sobre o passado da nossa cidade, descobrindo que no século XIX, uma tragédia horrível ocorreu ali. Um grupo de peregrinos foi massacrado durante uma procissão de Quaresma, vítimas de um bando de foras da lei. Desde então, diziam as lendas, suas almas vagavam na busca de repouso. Esse conhecimento não trouxe paz, apenas multiplicou meus pesadelos. E me dei conta de que quanto mais a procissão passava, mais forte a impressão de que algo faltava no ar. Um desfecho nunca atingido.
As vozes queriam ser ouvidas, mas não apenas isso, queriam ser entendidas. Na última noite de Quaresma, voltei à estrada sozinho, movido por um impulso inexplicável, munido de uma vela e uma pequena cruz. As vozes voltaram, mais nítidas do que nunca, e pela primeira vez, em meio ao som lastimoso, ouvi uma palavra distinta: paz. Acendi a vela ali mesmo e me ajoelhei, rezando por suas almas. O murmúrio não cessou de imediato, mas parecia menos angustiado. Antes de partir, notei que as pegadas estavam começando a se dissipar, quase como sinais que cumpriram seu propósito. Nunca contei a ninguém sobre aquele último encontro, mas desde então, o caminho nunca mais foi palco de uma procissão de almas. Contudo, algo dentro de mim sempre se pergunta se realmente os trouxe a paz, ou se na noite de Quaresma, ao dobrar aquela curva deserta, ainda poderei ter um vislumbre do outro lado. Essa história me assombra até hoje, e talvez um dia, algum de vocês também ouça a procissão, se tiverem coragem de vagar onde as almas ainda esperam por descanso. Era uma noite enluarada de março, típica da Quaresma, quando voltei à fazenda onde cresci. Meu nome é Lucas, e minha relação com aquele pedaço de terra sempre fora complexa, quase assombrada. Tradições e superstições passavam de geração para geração como verdades inquestionáveis, e a maior delas era a lenda do lobisomem que rondava a região, especialmente durante a Quaresma. Minha mãe sempre me alertou: Lucas, não saia de casa na Quaresma. Um lobisomem ronda a fazenda, sempre procurando a sétima porteira para atravessar. Era um aviso que não se podia esquecer, mas ali estava eu, adulto e cético, cruzando a mesma porteira que, segundo a história, seria a passagem do monstro para o nosso mundo. Naquele dia, a fazenda parecia especialmente silenciosa. Mesmo o coachar dos sapos e o canto dos grilos soavam abafados, como se temessem algo na escuridão. Os campos de milho se estendiam como um mar esverdeado ao luar, e ao longe o som de um saxofone solitário cortava o ar. Meu irmão mais velho, Ricardo, tocava na varanda, sua música uma tentativa de afastar pensamentos sinistros. Decidi caminhar um pouco, revisitar os lugares da infância. À medida que me afastava da casa, o ar parecia mudar, ficando mais denso. O vento soprava suavemente, mas havia algo nele, um cheiro metálico, quase de sangue, que me fez arrepiar. As histórias que minha mãe contava ganharam vida em minha mente, e comecei a perguntar se tinha feito bem em voltar. Ao me aproximar da velha capela da fazenda, notei pegadas largas e profundas no barro seco, distintas de qualquer animal que já vira. A lembrança do lobisomem me atingiu com força inesperada. A lenda não era clara sobre sua aparência exata, mas mencionava olhos avermelhados que refletiam a maldição que carregava. Curioso e temeroso, segui os rastros em direção ao bosque. Cada passo parecia um desafio ao desconhecido. O bosque sempre fora um lugar de refúgio na minha infância, mas naquela noite carregava uma aura opressiva. À medida que avançava, silhuetas dançantes formadas pela luz da lua criavam figuras grotescas entre as árvores. Os rumores do lobisomem eram visíveis nas mudanças que sentia ao meu redor. As copas das árvores balançavam sem vento, e sons inexplicáveis, como lamentos sussurrantes, vinham de todos os lados. Foi então que o vi. Uma figura esgueirava-se entre os troncos. Algo enorme movia-se com uma agilidade sobrenatural. Eu congelei. Os pelos do meu corpo arrepiaram-se ao sentir um olhar pesado recaindo sobre mim. Sua presença era avassaladora, quase sufocante. A luz fraca revelava um par de olhos brilhantes. Corri. Meu coração era um tambor ensurdecedor contra o peito, compondo o ritmo da minha frenética retirada. Não havia tempo para pensar. A floresta de repente parecia sem fim, suas árvores transformadas em barreiras intransponíveis. O som de passos pesados atrás de mim acelerou, e um uivo lançou-se ao vento, carregando todo o terror de gerações passadas. Cada batida do meu coração
era uma declaração de medo e consciência do perigo. A clareira surgiu como uma resposta a minhas preces silenciosas de socorro. Ali, a luz da lua iluminou um baita carvalho de onde pendia um balanço com o qual costumava brincar. Lembranças da infância se misturavam ao presente, oferecendo-me um flash rápido de coragem entre o pavor. Foi quando senti a presença atrás de mim parar abruptamente. Virei-me lentamente e vi, parado à margem da luz da lua, algo mais humano do que deveria, coberto de pelos escuros e olhos de uma tristeza assombrosa. Algo parecia familiar naquelas feições deformadas, um reconhecimento instintivo que meu cérebro se recusava a processar. Entendi então que o monstro procurava não apenas a sétima porteira, mas também algo perdido, uma maldição que não tinha procurado. Naquele instante, antes de a criatura desaparecer na floresta, uma voz dentro de mim sussurrou a verdade. Ricardo. Uma parte de mim queria negar, mas a realidade era clara. Voltando para casa, minha mãe me aguardava. Seu olhar carregava o peso de anos de conhecimento e tristeza. Ele sempre volta, ela sussurrou, mas nunca pode ficar. Compreendi que acabei de testemunhar algo perpetuado em segredos e silêncios familiares. O lobisomem que retornava a cada quaresma não era apenas um mito rural, mas parte da nossa história. O irmão desaparecido, perdido entre os limites do humano e do bestial. E assim, a lenda continuava seu curso, um ciclo de horror enraizado nas terras onde vivíamos. Um ciclo que sabia não seria interrompido. Cada quaresma marcaria o retorno do lobisomem, e cada ano ele buscaria algo entre as porteiras. Recordações de um tempo em que era parte de nós, mas nunca encontraria descanso. Naquele ano, ao voltar, sabia que precisava respeitar os avisos antigos e não tentar entender o que não podia ser desvendado. E ainda assim, todas as noites, toda vez que o vento uivava e a lua cheia iluminava a nossa terra, permanecia acordado, emendo e esperando, como se cada noite fosse a última chance de redenção para Ricardo. Meu nome é Rafael e cresci em uma pequena cidade do interior do Brasil, cercada por lendas antigas e histórias de assombração. Uma das histórias que mais me aterrorizava era a que meu avô contava. Durante a quaresma, as almas penadas saem à noite em busca de água. Ele nos avisava para não deixarmos nenhuma caneca do lado de fora, especialmente no curral, aquele pedaço de terra onde o gado repousava e que dizia estar impregnado por essas presenças do além. Eu nunca dei muita importância, até a experiência que vivi. Era uma noite especialmente escura e silenciosa, o tipo de silêncio que parece engolir tudo ao redor, exceto pelo ocasional mugido distante das vacas ou o pio da coruja no telhado. Eu me encontrava sozinho em casa. Meus pais haviam ido à cidade para visitar parentes. Decidi ir até o curral para verificar os animais. Foi então que a vi, uma caneca de metal, reluzente e molhada, repousando sobre o mourão da porteira. Um arrepio percorreu minha espinha, lembrando-me das palavras do meu avô. Aquela caneca não deveria estar ali. Eu tinha certeza de que não a deixei lá. Algo inexplicável começava a tomar forma na minha mente, mas tentei afastar essas incertezas, racionalizando ser obra de alguma corrente de vento forte ou descuido meu. No entanto, antes que eu pudesse afastar a tal racionalização, ouvi o que parecia um sussurro ao meu lado, um som quase inaudível, mas que carregava a força de um segredo antigo. Olhei ao redor. O curral parecia mais escuro do que o habitual. Sombras dançavam nas laterais das paredes, como se algo se escondesse nelas. O que desviei da caneca emergia lentamente de trás de uma moita. Não era uma pessoa, nem um animal, mas uma entidade cujo rosto estava coberto por uma aura nebulosa, cuja forma não era inteiramente visível. Parecia se alimentar da escuridão ao seu redor. Sua presença era pesada, e naquele momento a noite se tornou viva e pulsante. Meu coração batia como o de um coelho encurralado.
Aproximei-me vagarosamente, movido mais por uma curiosidade mórbida do que pela bravura. O sussurro crescia, transformando-se em vozes que pareciam ecoar em minha mente, contando-me histórias de lamento e sofrimento. As almas penadas estavam ali, capturando minha atenção e sugando meu ser para o próprio terror que ocupava o curral desde tempos imemoriáveis. Minha mente lutava para alcançar uma lógica plausível, mas a realidade se dobrava sob a pressão do inexplicável. Minha primeira reação foi recuar para dentro da casa, mas uma força invisível parecia me segurar no lugar, como se aqueles murmúrios estivessem me suplicando para não virar as costas. A urgência em seus sussurros se transformava em uma súplica quase tangível. Foi então que percebi que a única maneira de voltar à segurança era enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Recorrendo a qualquer pingo de coragem restante, peguei a lanterna pendurada na porta do curral e apontei diretamente para a figura enevoada. Elas se contorceram na luz, suas formas oscilantes dissipando-se um pouco, mas não integralmente. O clima parecia conspirar, o céu escurecendo ainda mais, enquanto o vento sussurrava promessas de tempestade. Foi nesse momento que uma força poderosa, mas gentil, tocou meu ombro. Virei-me em pânico, apenas para encontrar a silhueta transparente de meu avô ao meu lado. Ele não tinha uma expressão ameaçadora. Em vez disso, seus olhos diziam que entendia meu medo. Ele apontou para a caneca, a indicação de algo crucial que eu precisava fazer. Com as mãos trêmulas, peguei a caneca e, de repente, soube o que devia fazer. Caminhei até o poço, enchendo-a com a água cristalina. Retornei às formas nebulosas, que pareciam se aquietar, seus sussurros transformando-se em um murmurinho de expectativa. Ofereci a caneca com a água, sentindo como se estivesse cumprindo um ritual antigo. À medida que a última gota de água desaparecia, as sombras ao meu redor começaram a se dissipar, suas presenças vibrando uma despedida silenciosa. Meu avô, agora com uma aparência mais sólida, sorriu tranquilamente. Sabia que de alguma forma ambos tínhamos feito uma paz efêmera, com as almas inquietas que assombravam o curral durante a quaresma. Quando meus pais retornaram no dia seguinte, o chão ao redor da caneca deixada no curral estava seco como o deserto, e não havia mais sinais dos inquietantes visitantes. Guardei a história para mim mesmo, sabendo que poucos acreditariam sem estar presente para testemunhar. Mas, sempre que se falava em quaresma, eu sabia a verdade que se escondia nas sombras, recordando a tudo o que poderia acontecer se não respeitássemos as histórias dos nossos antepassados. Ainda ouço ecos daqueles sussurros que uma vez preencheram o curral, e a cada quaresma deixo uma caneca de água no mesmo lugar, em silenciosa reverência às histórias e aos segredos que permeiam o ar da minha cidade. Afinal, certas coisas não pertencem totalmente ao passado. Quando minha avó me desaconselhou a participar das festas durante a quaresma, eu ri e considerei tudo como uma de suas superstições antigas. Meu nome é Lucas e cresci em uma pequena cidade no interior do Brasil, cercada por lendas e histórias de assombrações que todos diziam ser verdadeiras. E como todo jovem, eu era teimoso e decidia não dar ouvidos à sabedoria dos mais velhos. Estava convencido de que minha geração havia deixado para trás essas crendices. Aquela era uma noite abafada de março. O ar carregado, as cigarras gritavam intermitentemente, afetando o sono. Meus amigos insistiram para que fôssemos à festa, que aconteceria a alguns quilômetros da cidade, num sítio conhecido pela proximidade de um antigo cemitério jesuíta. O mesmo cemitério que minha avó mencionava em suas histórias, murmurado em conluio com o pecado e o desconhecido. Na estrada escura, a luz da lua lutava para atravessar as nuvens espessas, criando uma atmosfera inquietante. Estávamos em três, caminhando atentos aos sons que a vegetação criava ao nosso redor. Foi então que vi, no caminho de terra à frente, uma figura vestida com uma batina negra, carregando uma lamparina. Um padre solitário,
andando pela estrada como se perdido em suas preces silenciosas. Por brincadeira, e talvez provocado pela recente ingestão de algumas doses de coragem líquida, atravessei a distância que nos separava dele e gritei um cumprimento. Ao fazê-lo, a lamparina que ele carregava estremeceu e a chama vacilou, para então se apagar completamente. No breu que se seguiu, a figura sumiu como uma sombra ao amanhecer. Meus amigos viram o mesmo, e fomos varridos por um calafrio que não estava relacionado ao frescor da madrugada. Resolvi ignorar o arrepio que subia pela espinha e continuei. A festa estava como esperado. Música alta, risadas e a ocasional fogueira onde as pessoas estavam reunidas contando histórias assustadoras. No entanto, não consegui relaxar. A imagem daquele padre não saía da minha mente. Meus amigos, já distraídos pela festa, riam e me incentivavam a deixar de lado o insólito evento. Tentei, mas em vão. Algumas horas depois, quando a festa já se desenrolava em sua quarta ou quinta rodada de músicas e conversas, senti um impulso estranho, como se fosse chamado. Resolvi sair um pouco para tomar ar. Percebi que pouco a pouco outros estavam fazendo o mesmo, desinteressados ou apenas exaustos. Cobri meus ombros com um agasalho, o sereno da noite agora mais frio ao contato, e comecei a caminhar sem direção. De repente, o silêncio da noite foi quebrado por um canto suave, quase etéreo. Segui o som como se fosse uma chama a guiar uma mariposa. Meu coração disparava, com uma mistura de medo e curiosidade insaciável. O som vinha do cemitério. É claro que vinha. Todas aquelas histórias que cresceram comigo, as advertências de minha avó, tudo fez sentido. Senti o calafrio familiar novamente, mas dessa vez não hesitei. Ao chegar ao cemitério, percebi que não estava mais sozinho. A luz espectral da lua mostrava vultos indistintos, que pareciam rodopiar em dança ao som do canto. Um coro lúgubre entoado por vozes que jamais poderiam ser humanas. A figura do padre agora estava entre elas, pairando serenamente, como se orquestrasse o ritual macabro. Seu rosto permanecia oculto, um detalhe que preenchia minha alma com um terror desconhecido. Meu instinto gritou para eu correr, mas meus pés permaneceram enraizados ao chão. O frio já não era um mero incômodo. Ele parecia se infiltrar na minha pele e açoitar os ossos. Foi então que uma das figuras se destacou das outras e avançou na minha direção, os olhos vazios brilhando como brasas na escuridão. Era um fantasma do passado da Terra, uma alma castigada por desobedecer às mesmas advertências que eu havia ignorado. O que aconteceu a seguir é um borrão. Lembro-me de virar e correr, meus passos vacilantes e traiçoeiros pela estrada poeirenta. A sensação de ser perseguido me esmagava os pulmões. Cada respiração, um esforço desesperado. Ouvia as vozes sibilantes ao vento, formando palavras que não sabia decifrar, mas cujo significado se tornava mais claro a cada passo que demorava para sair dali. Finalmente, quando avistei as luzes da festa novamente, um lampejo estalou atrás de mim, como um trovão sem trovão, e o som cessou. O silêncio preencheu o ar novamente, quebrado apenas pela música distante da comemoração. Chegando ao local onde tudo acontecia, caí de joelhos, com o coração disparado. O rosto baqueado por uma compreensão aterradora de que havia cruzado uma linha que não deveria. Recuperei-me lentamente na companhia dos meus amigos, que agora me observavam com uma preocupação que não haviam mostrado antes. Não voltei a ouvir sobre aquele padre ou sobre as figuras que vi naquela noite, mas ainda sinto seus olhares ardentes cada vez que passo pela estrada deserta. Nunca mais zombei dos avisos da minha avó. A Quaresma é um tempo de reflexão e contrição que agora levo muito a sério. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse escapado na hora certa. Mas uma coisa é certa: o padre e seus companheiros do outro mundo caminham entre nós, e eles não gostam de ser interrompidos, pelo menos não durante a Quaresma.
Minha avó sempre dizia que o rosário que segurava nas mãos era um dos poucos elos que nos ligavam ao mundo espiritual. Durante a Quaresma, era ainda mais fiel às orações, acreditando que essas semanas eram experiências do que ela chamava de forças do além. Eu, por outro lado, nunca dei muita atenção a essas histórias, até que aquela Quaresma específica chegou e tudo mudou. Lembro-me bem do primeiro dia. Minha avó estava sentada na velha cadeira de balanço, debaixo do pé de jabuticaba, entoando suas orações ao cair da noite. Quando terminou sua novena e nos aproximamos para o jantar, percebi uma certa inquietação em seu olhar. Ela me puxou para perto e mostrou o rosário, claramente faltando uma conta. Pierre, ela disse, sua voz arrastando-se como um sussurro no vento. Alguém está mexendo com isso. E não é de carne e osso. Ri, achando que era mais uma das suas histórias. Mas meu riso não durou. Na noite seguinte, outra conta havia sumido. E depois outra e mais outra. No quarto dia, comecei a sentir que talvez houvesse algo de verdade naquelas palavras. Na pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde vivíamos, as noites eram serenamente silenciosas, quebradas apenas pelo coachar dos sapos e o uivar distante dos lobos-guarás. Porém, ao longo daquela semana, eu comecei a perceber uma presença que parecia espreitar de canto de olho. Sons arranhados ecoavam pela casa. Sombras dançavam de forma errática contra as paredes. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Naquela sexta noite, enquanto minha avó dormia, sentei-me na sala de visitas, o rosário em mãos. Tentei mantê-lo sob a luz da vela, meus olhos se esforçando para permanecerem abertos. Por volta da meia-noite, um frio intenso invadiu o ambiente. Uma brisa glacial que não fazia sentido naquela época do ano. As chamas das velas tremularam violentamente e, de repente, apagaram-se por completo. Foi quando vi. Uma figura indistinta pairava na porta da cozinha, não completamente formável à minha visão mortal. Era como uma silhueta de escuridão condensada, apenas um par de olhos brilhantes e malignos sobressaindo. Pânico se apoderou de mim, mas incapaz de me mover, assisti enquanto a entidade avançava, quase flutuando, em direção a mim. Seus movimentos eram desconexos, como se dobrasse às leis da física. Fechei os olhos, segurando o rosário com força, minhas preces brotando automaticamente dos meus lábios. Quando reabri os olhos, a coisa desaparecera, mas mais uma conta do rosário havia sumido. No dia seguinte, procurei o velho Benedito, o benzedeiro da vila, que fora amigo da minha avó desde a juventude. Ele me lançou um olhar sério quando contei tudo o que havia ocorrido. Essas histórias de contas desaparecendo não são novidade, disse ele, sua voz tremendo. Há forças que tentam romper o sagrado durante a Quaresma. Se uma alma inquieta está ligada a esse rosário, Pierre, você precisa purificá-lo. Naquela noite, fiquei novamente à espreita com o rosário, as palavras do velho Benedito ainda ecoando. À meia-noite, os mesmos fenômenos ocorreram, mas desta vez estava preparado. Diante da entidade, comecei a recitar passagens da Bíblia, trechos escolhidos a dedo por Benedito. Mas no clímax do confronto, foi minha avó quem apareceu na sala, sem que eu notasse sua aproximação. Ela tomou o rosário das minhas mãos com uma tranquilidade absoluta, enfrentando a visão penumbrosa sem vacilar. A morte não te dá mais direitos aqui, ela pronunciou, sua voz subitamente poderosa. És condenado ao desaparecimento. A coisa exteriorizou um grito ensurdecedor que não parecia pertencer a este mundo. Senti meu coração quase parar no peito, e então dissipou-se como se nunca tivesse existido. Quando olhei para o rosário de novo, só o crucifixo de prata restava. A última conta havia caído ao chão, rachada, como se liberta de alguma prisão intangível. O episódio deixou marcas que nunca sumiriam. Embora a ameaça visível se esvaísse, memórias daquela noite se tornaram parte do meu cotidiano. Minha avó, por sua vez,
Fechou-se em um mutismo enigmático, dedicando-se ainda mais às suas preces. Talvez um testamento de tudo o que vira. Eu vivenciei algo do qual não consigo escapar completamente. E até hoje, todo início de quaresma, sinto uma inquietude latente. Mesmo morando distante, nas noites mais silenciosas, ouço sombras sussurrarem o nome da minha avó, lembrando-me de que algumas forças nunca verdadeiramente descansam. Na fazenda onde cresci, durante a quaresma, éramos constantemente advertidos sobre a maldição da mula sem cabeça. Era como um pacto silencioso. Ninguém ousava sair ao cair da noite, não sem motivo. Eu, Jorge, vivi a maioria dos meus dias ali, cercado por histórias e tradição. Como o único que sobrou para contar essa história, sinto que os detalhes mais estranhos ainda ecoam nos corredores vazios da minha mente. Naquela noite específica, o vento sussurrava através das árvores, carregando um frio incomum para o final do verão. Meu avô dizia que o frio inesperado era sempre sinal de mau agouro. Foi num desses sussurros gélidos que os rumores começaram a ganhar forma. Relatos de um jumento perdido, de silvos na noite e adultos coçando a cabeça ao tentar explicar gritos abafados ao longe. Meu pai, homem calado mas sabido, tinha seus próprios métodos para lidar com aquilo. Deixava uma vela acesa e uma faca debaixo da cama, pro caso de eu precisar luz ou ferrar. Brincava com um sorriso sombrio. Aquele era um solo fértil em lendas, mas nada se comparava àquele ano em particular. Tudo começou numa terça-feira de carnaval. Os cães não paravam de latir para a mata, e eu podia jurar que havia algo se movendo entre as sombras. Depois de ouvir o suficiente das contas e causos na rádio da cozinha, resolvi acompanhar meu primo Marcos numa expedição noturna improvisada. A verdade é que nunca acreditávamos realmente nas histórias. Elas eram apenas uma diversão cruel nos momentos sem televisão. Enquanto zanzávamos pelo milharal, ouvimos sons que não podiam ser explicados por bordados de vento ou assovios dos galhos. Eram passos metálicos, um som ecoante que jamais poderia ser de algum animal do campo. Quando a lua cheia se ergueu sobre nós, como um reflexo macabro, tudo ao redor pareceu cair em um silêncio sepulcral, quebrado apenas quando Marcos caiu e soltou um grito que me arrepiou dos pés à cabeça. A luz tremeluzente da nossa lanterna encontrou uma pegada chamuscada no chão. A pele de Marcos se tornou pálida como o fim da madrugada quando nos demos conta do que víamos. As pegadas eram frescas, como se a terra ainda latejasse com o calor. Algo visceral nos impedia de ignorar aquele chamamento macabro. Retraídos na casa, o luar já não nos parecia tão acolhedor. Nessa noite, enquanto tentava dormir, um cheiro de enxofre invadiu meu quarto pela janela entreaberta, misturado com o odor acre de fumaça. Saltando da cama, corri para a varanda, torcendo para que meus olhos desmentissem os temores de minha mente. Mas não, lá estava, longe, mas claramente visível, uma figura sem cabeça, em chamas, assombrando o terreiro. Nos dias seguintes, uma ansiedade tensa pairou sobre a fazenda. Trabalhadores começaram a abandonar seus postos. Os mais velhos, geralmente os mais cínicos, mergulhavam em rezas que mal e mal conheciam. Durante as horas de sol, a vida seguia seu curso, mas ao fim do dia, um senso coletivo de espera meticulosa impregnava as conversas discretas na varanda ou na sala de jantar. A tensão crescia, alimentada por anedotas cada vez mais vívidas do espectro. Noite após noite, nossas defesas pareciam cada vez mais inúteis contra o inexplicável. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas o medo me encolhia à medida que crescia. O que me aterrorizava não era somente a visão da mula, mas o que ela representava, a encarnação de um tormento partilhado, de pecados e arrependimentos selados sob o céu estrelado. Na Sexta-feira Santa, a fazenda atingiu seu limite. Reunidos na sala principal, a decisão foi tomada. Precisávamos enfrentar a ameaça, ou tudo o que nos restava viraria a caça. Fui empurrado por um vigor que não reconhecia.
um fio invisível que me prendia ao destino coletivo. A noite que se seguiu foi um mosaico de desesperos e furlando fraganços inenarráveis. Armados com coragem vazia e velhas fábulas, nos embrenhamos mais uma vez na escuridão. Nosso clímax chegou com um confronto tumultuado e indescritível. Lá, diante de nós, a figura faiscante se ergueu, um piroclasta irracional, queimando um caminho de destruição silenciosa na floresta. Lutamos para nos manter unidos, para que a luz não nos abandonasse, enquanto girávamos em torno de tormentos e percepções. Mas então, em um súbito intervalo de clareza, atirei à mula o pingente de Nossa Senhora, que carregava como uma ceia semi-sagrada. Foi o suficiente. Num instante estrondoso, a mula se despedaçou em brasas que se dissiparam ao vento. O impacto foi tal que nos encontramos de joelhos, engasgados de alívio e esperança. Ao retornar ao mundo que conhecíamos, encontramos ali os vestígios de nossa sanidade, a comprida noite da alma finalmente findada. O desfecho veio como uma sombra caminhando ao nosso lado, uma companhia velada que jamais partiria. O cheiro de enxofre desapareceu e não mais passos ecoaram na madeira da varanda. Mas ao relembrar, cicatrizes permanecem, invisíveis, entre o plano físico e o incorpora, e a dúvida, eterna companheira, se mantém. Será que a força que conjuramos foi o suficiente para calar a maldição, ou ela apenas espera, nos becos inacessíveis de nossa mente, para voltar em um fim de quaresma qualquer? Assim, a memória perpetua. Espíritos invocados, tanto pelo folclore como pelo fio de vida que compartilhamos, passeiam soltos em nossa história, eternamente observando, em silêncio,